Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Trader Z. E hoje, aqui no canal, nós vamos começar uma série nova de vídeos. Vai ser o Reagindo, o Trader Z reagindo. Eu vou ver como que eu vou fazer. Então, eu pedi autorização a alguns professores para que eu pudesse reagir aos vídeos deles para comentar, né? Sempre conteúdo muito relevante. E hoje nós vamos começar essa série com um vídeo do meu mestre Stormer, um vídeo a respeito de pivôs, né? Que são quebras de estrutura, né? Ou de continuação. No Smart Money eles chamam de Break of Structure, né? Que é o BOSS. Ou então, se for um pivô de reversão, a gente tem um choque, como é conhecido no Smart Money Concept, né? Que é uma change of character, né? Que é uma mudança de característica. Mas a gente trata como pivô mesmo. Então, independente, vai ser um pivô de um jeito ou de outro. Só que aí nós temos os pivôs falsos e pivôs verdadeiros. Messi Storm, então, vai dar uma aula boa pra gente aí. Então, roda a vinheta, trader. Estamos de volta então, amigos traders. Vamos lá, caríssimos. Vamos iniciar então esse vídeo aqui do mestre que promete, hein? Promete. Vamos lá. Aí quando a gente passa a entender isso, uou, look at him. Todo o mundo nosso muda. Toda a nossa concepção das coisas mudam. Se vocês... Pessoal, vocês estão vendo aí que o mestre falou que o vídeo vai ser extremamente importante, né? Falou aí, palavras do mestre Stormer, que o conceito na cabeça vai mudar, hein? E que a gente vai sair daqui com uma nova mentalidade, hein? Vamos nessa, hein? Vai ser um conceito para a vida inteira, hein? Vamos prestar atenção aí, vamos entender o conceito que o mestre quer passar. Vamos lá. conseguirem fixar essa ideia que eu estou mostrando aqui para vocês, seja em criptos, ou seja em mercado de ações, ou seja em mercado de índice futuro, vocês daqui para frente entenderão praticamente tudo o que precisa ser feito para vocês conseguirem bons resultados dentro do mercado. Tá? Por quê? Porque basicamente o que a gente está vendo aqui é um momento em que o mercado encontra-se dentro de uma estrutura de alta, em que é basicamente fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, certo? E daí o que a gente faz? A gente faz mais um fundo e mais um topo. Então até aqui nós estávamos em tendência efetiva de alta. Aí acontece o seguinte movimento. A gente vem e perde esse fundo que aqui está. Isto aqui é uma quebra de estrutura. A gente repica, faz um topo abaixo do topo anterior e perde esse fundo aqui. Isto aqui é uma mudança de tendência no diário. Então a pressão de compra ela reverteu para uma pressão de venda agora. E a cada repique as pessoas que estão compradas usam para sair da posição. E nesse momento estamos em topos e fundos descendentes. Muito bem. Pessoal, então todo mundo entende isso daqui, né? Que nós estamos fazendo, né? Então aqui, ó, a gente tem, ó, topo, aqui a gente tem um fundo. Aqui a gente faz um fundo, né? Praticamente um fundo duplo. Aqui a gente vai, renova a máxima, faz mais um topo. E aqui a gente tem uma tendência clara de alta, onde os fundos são mais altos que os fundos e os topos são mais altos que os topos. Diferentemente daqui, né, que nós temos o fundo perdido, um topo mais baixo que o topo, um fundo mais baixo que o fundo, um topo mais baixo que o topo. Então aqui nós temos a tendência sendo revertida para uma tendência de baixa, né? Vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui e pegar minha... Eu acho que até aqui todo mundo já entendeu bem o conceito. Enquanto a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, nós estamos em uma estrutura de alta. Enquanto nós estamos fazendo topos e fundos descendentes, estamos numa estrutura de baixa. Só que talvez vocês, os mais atentos, os alunos mais
rápidos, pode ter pensado, mas Stormer, a gente não perdeu este fundo aqui? Isso aqui não seria uma quebra de estrutura? Eu vou refazer essa pergunta. Esse candle 325, 326, isto aqui não é uma quebra de estrutura? O que vocês acham? É uma quebra de estrutura ou não é? E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham? É uma quebra de estrutura ou não é uma quebra de estrutura? Deixa aí nos comentários aí pra gente debater isso aí depois. E eu peço a vocês, pessoal, se vocês não forem inscritos no canal do Trader Z, se inscrevam. Se vocês gostam de conteúdo de mercado financeiro, eu vou começar a postar muitos conteúdos, já tem alguns relevantes de análises, vou começar os vídeos de reações e tal, e sempre assim, não vai ser coisa, não vai ser bobeira não, viu, pessoal? Vai ser só material denso, material para estudo aí, é só pancada, vai ser só pancada. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem as novidades aí das postagens do Trader Z, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse fundo aqui, ó, ele é um fundo que pode mudar a característica aqui da tendência ou não? E por quê? Deixe aí nos comentários. É uma quebra de estrutura. O que vocês acham? Vocês acham que é uma quebra ou não é uma quebra? Eu acho que não. Eu acho que é um falso pivô. Pessoal da galera da Trader Up, vocês acham que é uma queda ou não é uma queda? Aí, pessoal, ó, projeto novo do Stormer aí, ó, Trader Up, né, do Leandro Stormer. Então, cara, duas enciclopédias aí do mercado financeiro, dois caras aí que estão no Brasil aí, operando o mercado financeiro há muitos e muitos anos, né, acho que desde 90 e poucos que eles estão operando aí. São duas pessoas, assim, duas enciclopédias do mercado financeiro brasileiro. Então, compensa demais de seguir os dois, né? Quem não conhece aí o Messi Stormer aí, vai lá e segue ele, né? O Messi Stormer aqui é um cara sensacional, sensacional mesmo. Então, se vocês aí não conhecem o Messi Storm, sigam ele no canal dele. E aqui, ó, a Trader Up é o projeto dele novo aí de escola de traders, tá? E, cara, eu ainda não vi, eu fiz cursos do Storm mais antigos, mas assim, deu vontade sim de estar dentro do projeto dele, porque com certeza tem muito material que vira a chave lá, pessoal, muito mesmo. Mas aí fica a critério de vocês, e se for uma opinião minha, se vocês estiverem aí precisando de mais conteúdo, mais material de trader, a Trader Up com certeza é a escola para vocês, viu, pessoal? Tô ganhando nada para fazer essa publicidade desse vídeo, né? Mas é pela certeza da competência, né, do Leandro e do Storm. E o Storm está aqui, né? Com certeza vai ser uma aula fenomenal. Então vocês podem ter certeza que cara que sabe muito, né? O Messi sabe muito e compensa muito de segui-lo, compensa muito de dar uma maratonada nos conteúdos do mestre, beleza? Vamos seguir aí, vamos embora pro jogo. Então eu acho que é um falso pivô, hein, galera? Vamos nessa. Me digam, e aí? A perda desse fundo aqui é uma quebra de estrutura? Sim ou não? Tá, alguns vão dizer, não, a gente não chegou a fechar abaixo. Tudo bem. Digamos que a gente tivesse fechado abaixo esse ponto, tivesse fechado até aqui. Isso seria uma quebra de estrutura? Sim ou não? Sim ou não? O Reinaldo Jorge está dizendo que é uma quebra, é um order block. Outros estão dizendo que parece um trap, um drible na vaca. O Eduardo Cinziano está dizendo que sim. Não é. Isso aqui não é. Tá polêmico, hein, galera? Tá polêmico. Um tanto de gente aí falando que sim, que era um pivô de baixa. E mesmo fechando a baixa ali, Messi Stormer falou que não é, hein? Não é um pivô de baixa. Então ali realmente foi um falso pivô. Vamos ver aí qual o conceito do mestre que vai mudar a nossa chave aí, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos ver aqui. Bora. Isso aqui não é. E talvez isso aqui ajude muito vocês a entenderem quando que nós temos um falso pivô de alta e um falso pivô de baixa. Então o que eu vou falar agora é um pouco mais complexo. Quem tiver ainda com dificuldades para entender o conceito de estrutura, talvez não capture tudo o que eu vou dizer. Mas para as pessoas que já entenderam a ideia de uma estrutura,
isso vai ficar fácil vocês capturarem o que é um pivô verdadeiro, o que não é um pivô verdadeiro. Pessoal, a estrutura aí, para quem não entendeu, né, é a gente fazer fundo, fazer topo, fazer fundo mais alto e renovar o topo. Isso é uma estrutura, né? Então a gente fundos mais baixos e topos renovados, não é isso? Isso é uma estrutura de alta que nós temos e ao contrário seria uma estrutura de baixa, tá? Vamos lá então. Então vamos lá. Vamos tentar traduzir isso em cima deste gráfico aqui da FTM. Senhores, o que é uma estrutura de alta? É quando você tem um fundo, topo, fundo, e aí você tem um movimento seguinte de alta que consegue romper o topo anterior. Então, quando você rompe o topo anterior, este fundo aqui ele está validado. O que é um fundo validado? Um fundo validado é um fundo que não pode ser perdido sob a situação de que, se for perdido, quebra a estrutura. Então, se eu faço um movimento de alta até aqui, não rompo o topo, este fundo, acima do fundo anterior, ele ainda não foi validado. E porque ele não foi validado, ele pode ser violado sem que tenha acontecido uma quebra da estrutura. A quebra da estrutura só irá acontecer quando eu perder um fundo validado. Então existe conceito de fundo. Aí, pessoal, aconteceu aqui, né? Olha aqui, ó. Aqui acontece isso, ó. Então aqui, ó, a gente tem um fundo. O que a gente teve aqui, ó? Um topo com um fundo validado. Então esse fundo aqui, ele tá válido, porque esse topo renovou essa máxima. Então agora a perda desse fundo prévio, que era um fundo validado, mostra pra gente que estamos revertendo a tendência, né? Então, precisamos de topos e fundos validados para que nós tenhamos, então, pivôs verdadeiros. Vamos lá, retomando aqui com o mestre. Validado e conceito de fundo não validado ainda. Então, se eu estou aqui ainda, por exemplo, nesta situação aqui, nessa situação aqui, em que eu formei este fundo aqui, este fundo, ele não é um fundo validado ainda. Por quê? Ele só vai ser validado a partir do momento que esse carinha aqui, ó, ele romper essa máxima e aí a gente perder a mínima, a gente tem a troca de estrutura, a gente tem um pivô montado. Por que não? Porque eu ainda não tive o rompimento deste topo. Então, somente depois que este topo for rompido, que esse fundo não pode mais ser perdido. Porque se for, será uma quebra de estrutura. Sensacional. Então vejam que aqui acontece o que especificamente dentro da FTM. Vejam que ela volta, ela faz isso daqui e simplesmente isso aqui é um movimento ABCD. Acho que todo mundo aqui dos amigos conhece o ABCD, tanto que eu falo, né, de um fundo ABCD, tá? E aí nessa situação aqui, então isso é o ABCD e o mercado começa a subir. E no momento que ele começa a subir, agora nesse instante, daqui para frente, se eu tiver um movimento de queda que perder este fundo, aí eu quebrei. Pessoal, se vocês não sabem o que é um fundo ABCD, deixe aí nos comentários aí, que eu posso fazer um vídeo aí a partir desse vídeo aqui explicando o que é um fundo ou um topo ABCD, beleza? Estrutura. Aí eu quebrei a estrutura e daí será um movimento de reversão da tendência, de mudança da tendência. Então esta é uma situação que muitas e muitas pessoas cometem esse equívoco porque não percebem a ideia de um fundo validado para um fundo não validado. Veja que a gente faz um novo ciclo, a gente aqui faz um movimento de fundo e logo depois, ao romper essa máxima, se perde esta região, a gente validaria uma reversão da estrutura. Veja que até agora a gente não validou a mudança de tendência. Vejam que agora aqui aparece o seguinte cenário. Este fundo aqui, ó,
ele não é um fundo validado. Só vai ser validado quando a gente romper essa máxima. Aí o que o mercado faz? A gente rompe a máxima. Como a gente rompeu essa máxima, se perder este fundo, isso vai ser um fundo validado que não poderia ser perdido. Se perdido, quebrou a estrutura. E o que a FTM faz? Ela vem e putz grila, perdeu o fundo validado. Perdendo o fundo validado, isto é uma quebra de estrutura verdadeira. Isso é uma quebra de estrutura verdadeira, que inicia uma tendência de baixa. Então vejam, qual é o único topo, agora estou falando de topo, qual é o único topo que a FTM teria que romper para então me mostrar que houve uma quebra da estrutura de... Então teria que ser esse topo aqui, né, pessoal? Ó, se a gente teve, se esse topo aqui, ó, ele é um topo validado, né, porque ele perdeu esse fundo aqui, ó, né, nessa queda, ó, então agora a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de fazer isso daqui, ó, né? Então isso daqui, ó, não é pra gente uma quebra de estrutura. Tá correto? Entenderam aí, pessoal? Vamos lá, vamos deixar com o mestre. De baixa. Vocês concordam comigo que a gente está em estrutura de baixa na FTM agora? Vocês concordam comigo que a gente está numa estrutura de baixa? Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, certo? Então isso é uma estrutura de baixa, sim ou não? Sim. Isso é uma estrutura de baixa, sim ou não? Eu tô perguntando. É uma estrutura de baixa, sim ou não? Mestre Storm tá enérgico hoje, o homem tá bravo, nervoso. Ai, vamos lá, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O homem tá enérgico, tá perguntando aí, tá nervoso. Ou não? Sim, é uma estrutura de baixa. É uma estrutura de baixa. A gente tem topos e fundos em queda. Mas agora, qual é o movimento que deveria acontecer para reverter essa estrutura de baixa? Qual? Vocês acham que se a gente romper este topo aqui, nós estaríamos revertendo a tendência de baixa? A estrutura... E aí, o que vocês acham, galera? O que vocês acham? Vocês acham aí que se virar aqui e renovar esse topo, deixando aqui um fundinho mais alto, vocês acham que a gente está revertendo ou não a nossa estrutura? de baixa? Sim ou não? Não! Não estaríamos, exato! Por quê? Porque para esse cara aqui, ó, ser validado, nós precisamos de quê? Nós precisamos de que essa pernada de baixa agora consiga renovar esse fundo para validar esse topo. E aí sim, aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Beleza? Belezaço? Vamos lá, deixa com o mestre. Pessoal, ele já viu. Nós só estaríamos realmente mudando a estrutura para uma estrutura de alta quando a gente romper o último topo validado. E qual que é o último topo validado? O último topo validado foi este topo aqui, que depois perdeu este fundo aqui. Então a ruptura desta região aqui seria o único movimento que modificaria a tendência de baixa da FTM para uma tendência de alta. É bom demais, velho. Bom demais, galera. Storm é isso aí, velho. O cara é o Super Saitama. O homem é enérgico demais, o homem é bruto. Cara, do caralho. Que vídeo sensacional. Que vídeo muito legal. Animal. Muito top. Muito legal. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu começar. Capite? Capite? Como diz os italianos, os mafiosos. Pois é. Pois é, José. Aí quando a gente passa a entender isso, uou, look at him. Todo o mundo nosso muda. Toda a nossa concepção das coisas mudam. Toda a concepção toda a nossa ideia de tendência, todos os nossos conceitos mudam. Porque o que muitas vezes vai acontecer na vida de vocês, muitas vezes irá acontecer na vida de vocês, especialmente no mercado de criptos. Especialmente, que adora fazer esse padrão. Mercado... Aí, galera, ó, fica esperto, hein? Quem opera cripto aí, ó, presta atenção nesse vídeo aí, porque o mestre aí falou aí, pode assinar embaixo, cara. Então, esse padrão aí de falso pivô é muito comum no mercado cripto, hein? Então, vamos ficar atento aí
para quem opera criptomoedas aí, Bitcoin, outras alt aí, né? Fiquem espertos aí, beleza? A de criptos adora fazer esse padrão. O que ele faz? Ele faz o seguinte: ele começa a subir, ele faz um candle aqui, outro candle aqui, outro candle aqui, outro candle aqui. Ele rompe aqui, e quando ele rompe aqui, ele chama um monte de otário achando que isso é um pivô de alta, e aí um monte de gente anda comprando aqui, e daí ele perde aqui, e ele vem e continua a estrutura de baixa dele. Isso aqui foi só uma chamada de compra. Eles só chamaram o comprador para enfiar em cima do comprador, para enfiar na venda em cima do comprador. Isso aqui que eu chamo de topo duplo numa tendência de baixa é um dos melhores padrões para vocês poderem operar na vida de vocês. Isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui é uma pérola para fazer dinheiro. Galera da... Galera, outra coisa aqui é o seguinte, né? Se ele vem também até aqui em cima, ainda é um topo duplo. Então, até aqui também, ó, a gente pode estar observando para fazer a nossa venda, né? Nossa venda pode sair aqui, nossa venda pode sair aqui, nossa venda pode sair até mesmo aqui, ó, tá? Então, aqui a gente teria essa região demarcada e a gente teria alvos aqui para baixo, tá? Mas, lógico, quanto mais perto, né, da resistência a gente vender, mais amplo será os movimentos nos quais vamos pegar, né? Devemos pegar. Trader Up, vocês entenderam o conceito? Galera da Trader Up, vocês entenderam esse conceito? Mas vamos lá. Então, a pergunta, agora vem a pergunta de 10 milhões de dólares do Alan Souza. Mas quando então entra uma entrada mais assertiva para um short? Boa! Isso, Alan. Boa. Então vamos lá. Vocês conseguiram pegar já uma das ideias, que é uma ideia fundamental do conceito, certo? Mas esta ideia, ela ainda não... Pessoal, então é a ideia da renovação do topo para validar o fundo, da renovação da mínima para validar o topo, beleza? Nos diz quando fazer a operação. Esta operação, então nós temos as seguintes possibilidades de se pensar em operar da maneira mais adequada possível. Primeiro ponto que eu preciso que fique claro. Enquanto em estrutura de alta, nós só procuramos por compra. Na estrutura de baixa, nós só procuramos por vendas. Ok? Fixar esse conceito? Beleza. Então é importante, galera. Ó, o mercado está subindo. Ó, nós vamos procurar por compras, né? Aqui deu um lindo ponto de compra nesse fundo duplo aqui, né? Onde a gente ainda não tinha, né? A gente tinha a renovação da máxima, né? Mas a gente não tinha ainda renovado a máxima anterior para a gente ter esse fundo aqui validado, para a gente poder perder ele. Então, como esse fundo não era validado, a gente tem um falso pivô e a gente tem aqui uma busca de liquidez, ó, maravilhosa para aqui uma entrada linda. Se a gente tiver uma média aqui ainda caminhando aqui junto, aí é batata, né? Aí é batata. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vocês concordam que se nessa... E é a mesma coisa também para baixo, né? Então a gente aqui, ó, teve o fundo validado, teve o fundo validado perdido, né? E aí agora o que a gente faz? A gente vai procurar por vendas, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma entradinha de venda. Aqui também a gente tem uma entrada de venda mais clara também, ó. Outra entrada linda de venda aqui, beleza? Então, ó, a gente tem, na verdade, a gente fez 1, 2, 3 aqui, né? Ó, aqui e aqui, depois da perda desse fundo anterior. Então, aqui, ó, ele já nos estaria dando o primeiro sinal vendedor com o nosso stop aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Essa é uma estrutura de baixa dentro da FTM? Sim, é uma estrutura de baixa dentro da FTM.
Então, onde é que eu vou procurar? O que eu tenho que estar fazendo? Eu tenho que estar procurando por vendas. Onde é que acontecem minhas vendas e quais são os sinais de venda que eu tenho para operar? 1, 2, 3 de venda. Qualquer sinal de 1, 2, 3 de venda que apareça no diário tem que pensar em vender. Ponto, nova linha. Se eu sei, a partir desse momento que eu estou numa estrutura de baixa, qualquer 1, 2, 3 de venda que apareça eu tenho que pensar em vender. O que o mercado fez aqui? Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Não. Isso aqui é 1, 2, 3 de venda? Sim! Isso é 1, 2, 3 de venda. Mas, melhor do que, tá? Melhor do que 1, 2, 3 de venda é a gente esperar o quê? É a gente esperar a aproximação de uma zona de resistência. Porque vender, a gente tem que vender perto de resistência. Vender, a gente tem que vender perto de resistência. E aí, se eu chego aqui para vocês agora... E comprar, é importante a gente comprar próximo de suporte, né? Aqui, por exemplo, ó, nós estamos aqui próximo do suporte, né? Então aqui seria uma compra maravilhosa. Neste minuto, right now, e pergunto para vocês, onde é que está a próxima resistência? Onde é que está a resistência mais próxima da FTM? Onde que está? Onde que está? Onde que está? No último topo anterior, nesse ponto aqui. Então, qualquer aproximação da nossa querida FTM para esta região, eu tenho que procurar ali por vendas. Eu tenho que procurar ali por um momento de vendas. Ok? Ok. Então, observem, a gente consegue utilizar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta fantástica para ser trabalhada, mas não é retração de fibro, não. Aqui eu estou olhando um conceito muito simples que eu preciso que os amigos capturem. Depois de uma perna de alta, numa estrutura de alta, quando o mercado recua, o que nós temos que o Charles Down nos dizia há mais de 120 anos, caraca! Há 120 anos que o Charles Down nos dizia o seguinte, uma perna, quando retrai, recua 1/3, metade ou 2/3 da perna prévia. Cara, ele nos diz isso há mais de 120 anos atrás. 1/3, 33%. Metade, 50%. 2/3, 66%. Então a gente vai procurar por possíveis compras, no caso, se a gente estiver pensando em comprar, no recuo de 1/3, no recuo de metade e no recuo de 2/3. Vejam que aqui eu tenho aqui, ó, entre essa zona de 20 e essa zona de 30, eu chamo esta zona a zona do agrião. Essa é a zona que eu quero vender. Qualquer aproximação dos preços para esta área... Eu chamo de zona do presente, mas eu vou começar a trocar agora para a zona do agrião. Muito boa, viu, mestre? Muito boa. A zona do agrião é ótima. Pense assim numa Ana de Armas de biquíni olhando para você com um sorriso. Assim. A Gal Gadot usando a roupa da Mulher Maravilha e te dando uma piscada de olho. Não são situações tão interessantes quanto a entrada dos preços nesta região e um sinalzinho de venda acontecendo aqui. O recuo 61,8 é maravilhoso. Me deixa salivando, tipo assim... Cara, isso que eu quero na minha vida, me dá 2 disso, me dá 3 disso. Pegaram o conceito. Pô, sensacional. Aí pessoal. quando... Sensacional. Deixa eu pausar aqui, voltar para minha câmera aqui, ó. Sensacional, pessoal, sensacional. Então, ó, deu para entender aí, bacana, né? Conseguimos aí fixar aí de forma clara aí qual que é o conceito, né? Então, o conceito é de fundos validados, né, quando nós temos a renovação da máxima, de topos validados, quando nós temos a renovação da mínima, e a perda do topo prévio ou do fundo prévio que foram validados, mostra para a gente uma quebra de estrutura e mostra para a gente que é um pivô verdadeiro. Fora isso, nós temos falsos pivôs. Outra coisa interessante que o Mestre Storm me deu aqui foi uma aula de Fibonacci grátis, né? Então, assim, nós temos aí o recuo, que é o recuo que vai no 33%, no terço superior, o recuo que vai na metade e o recuo que vai até ali os 2/3 inferiores, que é
ou no terço inferior, que seria ali na casa dos 61,8, né? No pullback de 61,8 de FIBA ali, que é a Golden Zone. Então, galera, que aula, que material, material fantástico, hein? Fantástico. Eu espero que esse vídeo tenha somado aí para a vida de vocês, como somou para a minha também, tá? Assisti esse vídeo há tempos atrás, achei muito interessante. Falei assim, cara, como o Messi Stormer já havia me autorizado a fazer os reacts dele, eu falei assim, cara, o primeiro vídeo que eu vou fazer, com certeza vai ser aquele videozinho de pivô, onde o Messi tá enérgico, tá louco para o pessoal pegar essa ideia aí do pivô, né, do pivô verdadeiro, e das quebras de estrutura, né, as mudanças de características e tal. Então, eu falei assim, esse vídeo vai ser um vídeo super legal para jogar no canal, né, como um dos primeiros materiais aí de reações, né? Na verdade, o primeiro material de reação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos conceitos. Se vocês não são inscritos no canal TraderZ, se inscrevam aí embaixo, ativem aí o sininho das notificações para que o algoritmo comece a entregar mais vídeos interessantes para pessoas que curtam o conteúdo de trader. Se você tem amigos que são traders, envie esses conteúdos para eles, que eu tenho certeza que vai dar uma expansão gigante na consciência de cada um. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Valeu!